Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O tema da mensagem de hoje é luz para o nosso coração, luz para o nosso caminho. João capítulo 8, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ler juntos? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio tão maravilhoso de chegarmos ao final desse dia, desse domingo, e estarmos juntos aqui, ó Deus, louvando o Senhor, juntando, ó Deus, o som das nossas vozes para adorar o Senhor, que é digno. Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E agora, Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos, e nós te pedimos, fala conosco, fala, Deus, a cada coração aqui nessa noite, e também aos irmãos que acompanham, ó Deus, de suas casas, ó Deus, esse culto, ó Deus, que o Senhor fale a cada um de nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Luz para o nosso coração, luz para o nosso caminho. Essa mistura de luz e caminho aparece várias vezes na Bíblia, várias vezes. Talvez a mais conhecida, ou o versículo mais conhecido dessa mistura de luz e caminho, seja o Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas nós temos também Provérbios 4, 18. A vereda do justo, diz o provérbio. Mas a vereda do justo, ou seja, o caminho dos justos, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha ainda Jó capítulo 3, versículo 23. Porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Jó 3, 23. Também em Jó, Mike, diz em Jó 22, 28, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. A última, para a gente não ficar explorando todas as ocorrências, mas eu quero encerrar uma referência que está em Isaías. Isaías 42, 16, que diz assim: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Diz o Senhor. Isaías 42, 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Pode voltar para João 8:12. A conclusão simples que chegamos, meus irmãos e irmãs,
é que nós precisamos da luz para guiar os nossos passos. Ninguém anda certo no escuro. Ninguém acha o caminho nas trevas. Ninguém consegue andar se não houver luz, discernimento, clareza de onde está andando, para onde está indo, onde está pisando. Ah, meus irmãos, agora pense. Se dependemos da luz natural para nos dar direção, para iluminar o nosso caminho, muito mais dependemos da luz divina para sermos conduzidos a um relacionamento frutífero, produtivo com Deus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Certa vez, Einstein foi perguntado sobre a definição de luz. O que é a luz? Perguntaram para Einstein. Ele, como um cientista cristão, temente a Deus, respondeu: a luz é a sombra de Deus. A luz é a sombra de Deus. O Salmo 139 diz que a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É interessante, e quando a gente vai para o seminário, a gente aprende a olhar para o texto bíblico, porque, como vocês perceberam, eu peguei um versículo, mas esse versículo, ele não está aleatório, ele não está solto no Evangelho de João, ele está no endereço, dentro de um livro, dentro de um capítulo, dentro de uma perícope, dentro de um contexto. E é interessante a gente notar que essa afirmação de Jesus, eu sou a luz do mundo, ela se encontra exatamente no contexto onde Jesus perdoa uma mulher adúltera. Sim, exatamente aí no início do capítulo 8, nós temos a mulher adúltera, que foi perdoada, que encontrou um caminho de luz, que encontrou um caminho de esperança, que encontrou aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a luz do mundo. E a partir daquele encontro, ela não andou mais em trevas. E se você olhar no capítulo 9, sabe o que tem? Jesus encontra um cego de nascença. Um homem que nasceu cego e já era adulto. E Jesus, então, traz a luz aos olhos desse cego. Meus irmãos, na escuridão do coração do homem sem Deus, estão as pedras. Esse homem sem Deus, ele prefere usar as pedras do que o amor e o perdão. E Jesus então entrega uma resposta iluminadora, uma resposta cheia de luz, tanto para a mulher adúltera e aqueles que ali estavam, que eram ditos mestres da lei, como também para os fariseus que questionaram a cura daquele cego. Questionaram se de fato ele era cego, ou se foi uma farsa, se foi um engano, se foi um combinado. Interrogaram o cego, só não levaram pedras. Interrogaram os pais do cego, para saber se ele de fato era cego de nascença.
porque eles não podiam admitir que aquele Jesus ali, filho de José e Maria, era o Deus, o eu sou, que os pais ensinaram a eles sobre o Deus Todo-Poderoso. Eles não admitiam que Jesus era Deus. Mas o Evangelho de João foi escrito exatamente para isso, para mostrar a divindade de Jesus. Eu sou. Várias vezes Jesus vai dizer isso, viu? Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ah, meus irmãos, Jesus responde para iluminar aquela situação. Observe no início do capítulo 8, pode colocar o 8:1, João 8:1. Jesus entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Está lá, na Torá, na lei. Tu, pois, ó mestre, isso aqui já é um fingimento, porque Jesus não era o mestre deles. Isso aqui é uma ironia, igual a coroa, né, que Jesus recebeu e a placa que foi colocada. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os judeus ficaram pilhados com aquilo. Não coloca rei dos judeus, não coloca aí. Ele se diz rei dos judeus. Eles não consideravam Jesus como mestre. A questão nem era tanto essa mulher. Se você olhar aí na sequência, versículo 6, isso diziam eles, tentando Jesus. A gente acha que só o Satanás que tenta, né? Tem gente que tenta também. São instrumentos de Satanás para nos tentar. Eles tentaram Jesus, eles estavam tentando Jesus para terem de o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ninguém sabe o que Jesus escrevia. Alguns dizem que talvez fosse o pecado daqueles homens. A gente não sabe. Mas Jesus ficou escrevendo ali. E eles insistiram, versículo 7, como insistiam, ou insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Às vezes a gente diz assim, atire a primeira pedra. Não, seja o primeiro. A questão não é a pedra, não, porque a pedra não vai sozinho. Não é a primeira pedra, é a primeira ruindade, é o primeiro coração. Seja o primeiro que atire pedra. Nem tem o artigo, né? A pedra. Pedra, porque a pedra é ele que vai. No ele jogar a pedra, ele está se jogando. Ele é a pedra. Ele é o problema, ele é a pedra de tropeço para essa mulher. Seja esse que lhe atire a pedra. O versículo 8 diz, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus levanta, dá essa resposta, depois volta a escrever no chão. Ouvindo eles, versículo 9, olha o mais, né? Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um,
a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Versículo 11. E o que a gente tem no versículo 12? De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A resposta que nós temos aí no versículo 7, Mike, é uma resposta iluminadora. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Com essa resposta, diz o texto, cada um foi saindo, a começar dos mais velhos até os últimos, que subentende os mais novos. Jesus, então, manifesta a posição de todos que estão ali, diante dele, os religiosos, os representantes do reino de Deus, os representantes da lei, os representantes da sinagoga, da igreja, do templo, os religiosos. Essa resposta de Jesus revela a escuridão diabólica que aqueles homens tinham no coração, apesar de serem tidos como mestres da lei. Eles se vão, um por um, a começar dos mais velhos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos em um mundo de trevas. Não apenas Jesus em seu tempo aqui na terra, no seu ministério terreno, nós vivemos também num tempo de trevas, e essas trevas, elas não estão apenas nas expressões das ideologias correntes e na moda. Essas trevas não estão apenas na cultura anti-Deus, anti-verdade, contrário à palavra de Deus. Meus irmãos, engana quem pensa que as trevas desse mundo estão nas esquinas, estão aí para você encontrá-las nas esquinas. Não, meus irmãos, as trevas mais densas estão no coração dos homens. A palavra de Deus diz em Jeremias 17, que o coração do homem é enganoso. Versículo 9, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem, enganoso e desesperadamente corrupto, depravado. Meus irmãos, essa semana eu vi uma reportagem chocante de um motorista que está seguindo com o carro na rua e tem um animalzinho deitado. Não está no meio da rua, mas também não está no passeio, ele está na rua, uma parte da rua, um animalzinho que era conhecido daquele quarteirão, todo mundo gostava daquele cachorrinho. Esse homem dá uma marcha ré no carro, ele ia passando normalmente do lado do cachorro, ele põe uma marcha ré, volta alguns metros, vira o volante em direção ao cachorrinho e passa em cima do cachorro. O cachorro fica lá tremendo, aí aparece uma vizinha, parece que ele foi preso, parece que ele não é brasileiro, mas tem cidadania brasileira. Mas a certeza que nós temos é o coração do homem. O que aquele cachorrinho fez para esse homem? Para ele passar a roda do carro em cima do cachorro. Sabe aqueles cachorros que moram no quarteirão, né? Lá no quarteirão do Rubim tem lá. Todo mundo gosta deles. Os vizinhos até fizeram uma casinha lá improvisada. Não falta água fresquinha, não falta ração.
como aqui na rua, né, tem uma recipiente de ração, e aí a dona da ração coloca sempre uma raçãozinha. O outro moço mais embaixo coloca uma água sempre fresquinha. Agora, o que levou esse homem a dar ré e passar em cima do cachorro e matar o cachorro? Maldade, ruindade. E aí a gente pensa, mas é só um animal, né? Aí você continua assistindo a televisão, aí aparece uma madrasta que resolveu colocar veneno na comida para matar os afilhados. Não sei quem viu. Enteados, o que eu falei? Achei que era tudo igual. Os enteados. Uma menina morreu, 22 anos, né? O menino não morreu, né? Ele sentiu que o feijão estava um gosto amargo, falou com ela, não, mas está com gosto ruim, está meio amargo. E encontrou umas bolinhas azul no meio da comida. Aí foram fazer a exumação do corpo da irmã, porque não havia suspeita. Aí depois que o menino foi para o hospital e reclamou isso, eles fizeram o exame e ele estava envenenado. E eles trataram ele como envenenamento e ele foi salvo. Mas a menina, sua irmã, morreu. 22 anos, envenenada. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas sabe o que diz no versículo 10? Eu, o Senhor. Olha aí, irmãos. Olha a luz que ilumina. Ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Olha a luz confrontando o coração de trevas, o coração corrupto. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, como fruto de suas ações. Segundo o fruto de suas ações. O nosso tema esse ano é frutificando em toda boa obra. Existe o fruto bom e existe o fruto mau. A árvore boa, ela não pode dar fruto mau. Nem a árvore má dá fruto bom. O coração é enganoso. Meus irmãos, volte para João 8,12. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que quem o segue terá um caminho brilhante e de luz. Se você olhar firmemente para Jesus, você não vai se perder. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pastor que guia as ovelhas na luz. A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3, 17, 18, a gente para no 16, né? Mas se a gente continuar lendo, a gente vai encontrar isso aí, Mike. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. A luz revela a nossa condição. A luz revela os nossos erros. A luz revela as nossas falhas. A luz revela as nossas imperfeições. Bendita a luz que revela quem nós somos de verdade. Mas quem não quer ser humilhado pela luz, quem não quer ter revelado as suas imperfeições, não encontrará o caminho brilhante de luz.
E nesse episódio, apenas a mulher que ali estava humilhada, porque ela foi pega no erro, e aqueles marmanjos religiosos não foram pegos, mas eram também cheios de pecados. Tanto que ao ouvir a resposta de Jesus, cada um foi saindo. A luz revela quem nós somos de fato. E de perto, ninguém é bonito. Numa TV 4K, Full HD, ninguém é tão bonito, viu? E dá-lhe maquiagem, dá-lhe reboco nas mulheres e até nos homens, para esconder as imperfeições. Eu me lembrei de uma poesia que é chamada Canção da Bailarina. Uma parte dela diz assim: procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem. Já ouviram? Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Confessando bem, todo mundo faz pecado. Logo assim que o culto termina. Estou contextualizando aqui porque na poesia é logo que a missa termina. Salas sem mobília, goteira na vasilha, problema na família. Quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem feiura. Só a bailarina que não tem. Porque a bailarina não é de verdade. Ela fica lá, né? Rodando lá, né? Ela não é de verdade. Por isso ela não tem essas feiuras que a luz revela. E é exatamente isso. A nossa feiura é revelada quando a luz da presença de Cristo aproxima de nós. É por isso que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o que é lindo no Evangelho é que ao revelar a nossa condição miserável, nós somos envolvidos pela graça do perdão. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. É parte de uma canção também, né? Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Por não entender a beleza da obra de Cristo, os homens resistem a essa exposição do coração. Por quê? Porque a luz nos humilha, ela mostra quem de fato nós somos. Por isso nós devemos aproximar da luz. Porque quando cai a ficha de quem nós somos, a nossa vida muda. Enquanto a gente está ali operando numa parte cinzenta, num mais ou menos, num quase crente, mas ainda profano, entre quase da igreja, mas ainda no mundo, quase de Deus, mas ainda flertando com as coisas do mundo, amando a Deus, mas amando também o mundo, não vivendo uma vida inteira, nossa vida não será transformada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe onde está escrito isso? João 8, 32. Conhecereis a verdade, conhecereis a luz, e você será liberto. Você vai sair das trevas, do auto-engano. Ah, meus irmãos, é nessa humilhação que nós somos levados ao arrependimento e ao perdão. No texto que lemos, apenas a mulher adúltera enfrentou a humilhação da luz e saiu perdoada e saiu salva. A luz brilhou, que bênção. A luz brilhou e o perdão chegou até nós. A pergunta para cada um que eu quero fazer ao final dessa mensagem
nessa noite. Nós temos andado na luz? Será que você tem andado na luz? Quem me segue não andará nas trevas. Será que você está pisando num lugar iluminado? Onde você tem andado, crente? Onde você tem colocado esses pezinhos lindos? Será que você tem andado na luz? Quem me segue não andará nas trevas. Se nós ainda temos andado nas trevas, é porque em algum momento Jesus tomou um caminho e nós tomamos um outro caminho. É impossível seguir Jesus e andar fora da luz. Será que nós temos seguido a luz que é Cristo? Primeira carta de João, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é, 2 pontinhos, né? É esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aí, a verdade é a luz. Olha a verdade, a luz e o caminho. Olha essa mistura. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em um mundo corrompido, em um mundo corrupto, em um mundo mergulhado em densas trevas, temos a luz que é Cristo como referência para o nosso caminho. Não podemos perder de vista essa luz que veio do céu para iluminar as trevas da humanidade. Essa luz é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. João 12, 35. A constatação de Jesus. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus está delineando a sua identidade, sim, sim. Mas Jesus também está mostrando que essa identidade está sobre a igreja. Porque assim como ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, ele também diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E é essa transição que o crente precisa fazer. Enquanto ele olha para Jesus, ele é iluminado e ele se torna também luz para outros. Sede meus imitadores, diz Paulo, como também eu sou de Cristo. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. A terra que vivia em trevas viu grande luz, e o povo que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente orar. Talvez enquanto você ouvir essa palavra, o Espírito Santo iluminou áreas ainda escuras, que ainda estavam escuras na sua vida. É o Senhor que faz isso. Bendita a luz. Louvado seja Deus que nos dá o seu Espírito e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Porque Deus, Ele esquadrinha o coração, Ele prova os pensamentos. Mas por misericórdia, Ele nos concede a luz do Seu Espírito Santo para nos guiar nas veredas planas, para que o nosso caminho, a nossa vida seja como a vereda dos justos. A vereda do justo é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, cada dia mais, até ser dia perfeito. Que assim seja sobre a sua vida, sobre o seu andar, na luz da presença de Deus, no caminho da redenção, nesse caminho que é Jesus. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a luz, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a luz, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a luz, Ele é a ressurreição e a vida. Feche os seus olhos, vamos orar.